Fala galera, tudo na paz? Hoje eu vou falar sobre a nova geração de processadores da AMD, os Ryzen geração 7000 da linha X, que foram lançados em setembro de 2022. Eu vou relacionar os modelos disponíveis, analisar suas configurações e também comparar com as suas versões da geração anterior para conseguirmos ter uma noção direta da evolução dessa leva de processadores da AMD. E no final, eu vou fazer uma rápida consulta de cada modelo para saber quanto estão custando nos dias de hoje. Então fica ligado para não perder nada dessa análise de informática. Aqui quem fala é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra. No último vídeo eu falei sobre os processadores da AMD Ryzen geração 5000, que possuem 10 modelos diferentes. Nele nós vimos que de todos os modelos, os da linha X são os que contam com melhor performance e que somente os da linha G possuem gráficos integrados. Mas agora, mesmo com o fato dessas CPUs da AMD serem da linha X, elas já vêm com gráficos integrados, além de possuir um ótimo desempenho que as CPUs dessa linha sempre tiveram. Além de tudo, foi nessa geração 7000 que a AMD decidiu fazer uma grande mudança na sua plataforma, migrando para o novo socket AM5. Agora também os processadores ficam fisicamente parecidos com os da Intel, que não vem mais com os pinos na própria CPU, mudando inclusive o tipo de encaixe na placa-mãe. Mas uma notícia que pode não ser muito boa é que, diferente da Intel, esse socket AM5 suporta somente memórias DDR5, que possui uma frequência bem maior que o DDR4, mas também possuem preços mais altos. Por isso, se você estiver pensando em migrar para essa geração 7000, vai ter que adquirir um kit com CPU, placa-mãe e memória RAM, o que vai fazer o seu upgrade ficar bem salgado. Mas antes de pensar nisso, vamos analisar juntos as especificações desses modelos para fazer um comparativo com a geração anterior. Mas primeiro, se você estiver gostando desse conteúdo e ainda não for inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a fazer parte da comunidade Geek de Fibra. Aqui eu posto vídeo toda semana falando sobre tecnologia, automação residencial, informática e informações que podem te agregar muito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá essa moral se inscrevendo aqui no canal. E aproveita o embalo para ativar o sininho e deixar seu like nesse vídeo para dar aquela valorizada. E para você que já é inscrito e me acompanha, o meu muito obrigado. Agora eu vou abrir aqui no computador a página da AMD com a descrição de cada uma das CPUs Ryzen geração 7000. Então essa é a página da AMD, que tem várias informações sobre essa nova geração de processadores Ryzen geração 7000. Aqui tem uma imagem onde exemplifica o tipo de conexão na placa-mãe para esse socket AM5. E mais embaixo a gente verifica os 4 modelos Ryzen geração 7000, que é o Ryzen 5 7600X, 7 7700X, 9 7900X e 9 7950X. Mais uma vez, igual a gente já mostrou na geração 5000, existem também várias informações já aqui na tela, onde informa o número de núcleos, o número de threads, o clock básico, o clock máximo, informa que todos possuem gráficos integrados e o TDP, que como vocês podem ver, ele é bem alto comparado com a geração anterior. Agora eu vou clicar aqui no link de cada uma dessas CPUs para poder a gente verificar as especificações delas e eu vou abrir junto o link das CPUs da geração 5000 que são diretamente proporcionais a esse. Então eu vou abrir o Ryzen 5 7600X e vou abrir junto o Ryzen 5 5600X. Então a gente vai poder fazer um rápido comparativo das especificações de cada um deles. Aqui nós já temos as duas janelas abertas com as especificações do Ryzen 5 7600X, que é da nova geração, e do Ryzen 5 5600X, que é da geração anterior. Aqui de cara nós já podemos confirmar que os dois processadores possuem a mesma quantidade de núcleos físicos e também de threads, que são 6 núcleos para cada um e 12 threads para cada um também. Mas logo aqui embaixo a gente já consegue ver a grande diferença de gerações, que é o clock básico, que do 7600X ele é de 4.7 GHz, enquanto do 5600X é de 3.7 GHz. É 1 GHz a mais do que o da geração anterior. E da mesma forma, quando verificamos o clock burst, do 7600X é 5.3 GHz e do 5600X é 4.6 GHz. Então, tanto no clock básico quanto no clock burst, a gente consegue ver de fato a evolução da nova geração quanto à anterior. Vemos aqui também que no 7600X tem 6 MB de cache L2 e 32 MB de cache L3, enquanto no 5600X tem 3 MB de cache L2 e 32 MB de cache L3. Ou seja, foi dobrado a quantidade de cache L2, que de fato é uma memória bem mais rápida do que a cache L3. Aqui nós vemos também que o consumo de energia do 7600X é bem mais alto que do 5600X
e ele tem uma diferença de 40 watts a mais que o da geração anterior, o que significa que provavelmente ele vai sim esquentar mais, então vai ser necessário investir em um air cooler ou um water cooler para segurar essa temperatura. Aqui também informa que os dois são desbloqueados para poder fazer overclock, mostra a diferença de socket entre eles, que o Ryzen 5 5600X é M4, enquanto a nova geração do 7600X é a M5. E aqui a gente verifica que a temperatura máxima dos dois é de 95 graus Celsius, mas eu não confiaria muito nessa informação. Baseado no TDP do 7600X, provavelmente essa temperatura vai subir um pouco mais, e isso aqui deve chegar facilmente de acordo com o uso, se você estiver fazendo overclock principalmente. Então ele pode sim ultrapassar essa temperatura, por isso mais uma vez eu digo que é muito importante investir um pouco mais agora na questão de arrefecimento do computador. Mais aqui embaixo nós verificamos a conectividade dos processadores. Nessa nova geração o 7600X funciona somente com DDR5, enquanto a geração anterior funciona com a DDR4. E como eu disse, infelizmente isso deixa ele um pouco atrás dos da Intel, que funcionam tanto com DDR4 quanto DDR5. O que faz obrigatória a compra de uma memória DDR5 para conseguir utilizar esse computador, e consequentemente também uma placa-mãe que suporte essa tecnologia. Os dois trabalham com 2 canais de memória, só que o Ryzen 7600X trabalha com memórias com frequência de até 5.200 MHz, enquanto o 5600X 3.200 MHz. É uma diferença muito alta, e isso já deve justificar para vocês a diferença de preço também entre uma memória e outra. Aqui nas descrições da conectividade do 7600X não informa qual é o tipo de conexão PCI Express, mas todos os processadores dessa nova geração possuem PCI Express 4.0. Mas aqui embaixo, no 7600X, tem as informações dos gráficos integrados, o que na versão anterior o 5600X não possui. E aqui informa que ele tem 2 núcleos que trabalham a 2.200 MHz, o que significa que ele tem um desempenho inferior ao da geração passada, que possui gráficos integrados, que é o Ryzen 5 5600G, que possui 7 núcleos e trabalha numa frequência de 1.900 MHz cada um. E para a gente fazer um rápido comparativo de custo-benefício, vamos olhar o preço de cada um deles. Então, baseado nessas informações de custo de cada um deles, vai ter que se levar em consideração se vale ou não a pena fazer o upgrade, porque ficou claro que o Ryzen 5 7600X é um processador bem melhor que a geração anterior, o 5600X, possui gráficos integrados, o que permite que você tenha um pouco mais de liberdade. Se um dia sua GPU der problema, você não vai ficar sem utilizar o seu computador. Mas só que o problema aqui não é a diferença de preço entre eles, e sim o que vai ter que ser feito para conseguir utilizar esse processador da geração nova. Como eu disse, colocar uma memória RAM DDR5 e uma placa-mãe com socket AM5, o que vai fazer a diferença de preço entre esses processadores ficar ainda maior. Agora nós vamos fazer um rápido comparativo entre o Ryzen 7 7700X e o Ryzen 7 5700X. Mais uma vez, nós conseguimos verificar que os dois possuem 8 núcleos e 16 threads. Só que o clock básico do 7700X é de 4.5 GHz e o clock básico do 5700X é de 3.4 GHz. Mais uma vez, mais de 1 GHz a mais. E o clock boost do 7700X é de 5.4 GHz, enquanto o do 5700X é de 4.6 GHz. A memória cache L2 no 7700X é de 8 MB, e a memória cache L3 de 32 MB. E a memória cache L2 é de 4 MB no 5700X e a cache L3 de 32 MB. Mais uma vez, o que aumentou aqui foi a memória cache L2, já que a cache L3 permaneceu com a mesma quantidade de memória. O TDP, repetindo o que aconteceu no modelo anterior, no 7700X é de 105 watts e no 5700X de 65 watts. O socket do novo é M5, enquanto o do antigo é M4. A temperatura máxima do 7700X é de 95 graus Celsius, o que eu mais uma vez não confiaria muito nessa informação, porque o próprio 5700X esquenta bastante, então é necessário sim aqui também ter um air cooler ou um water cooler para conseguir deixar esse processador numa temperatura aceitável. Os dois são PCI Express 4.0 e mais uma vez se repete o que aconteceu no modelo anterior. O 7700X só suporta memórias DDR5, ele possui 2 canais e tem frequência máxima de 5.500 MHz. Enquanto a versão anterior do 5700X é DDR4 e com frequência máxima de 3.200 MHz. E aqui embaixo nós verificamos que o Ryzen 7 7700X também possui gráficos integrados e que são idênticos ao do modelo anterior, o Ryzen 5 7600X. O que também significa que ele tem uma APU inferior ao Ryzen 7 5700G, que possui 8 núcleos e trabalha numa frequência de 2.000 MHz. Então agora nós vamos ver o preço de cada um desses dois aqui para poder verificar se vale a pena ou não fazer um upgrade. Então aqui no site do Pichau, o Ryzen 7 7700X está custando R$ 2.500 para pagamento à vista. A diferença de preço entre eles é de R$ 700. Mais uma vez, leve em consideração uma memória RAM DDR5 e também uma placa-mãe com socket AM5.
Aqui agora nós vamos comparar o Ryzen 9 7900X com o Ryzen 9 5900X. Mais uma vez a gente percebe que a AMD manteve o padrão de núcleos e threads, contando com 12 núcleos e 24 threads para os dois processadores, sendo que o clock básico do 7900X é de 4.7 GHz e o clock básico do 5900X 3.7 GHz. O clock burst do 7900X está em 5.6 GHz, é mais ou menos 1 GHz a mais no clock básico em todos os processadores até agora e em torno de 800 MHz a mais no clock burst. A memória cache L2 no Ryzen 9 7900X é de 12 MB e a memória cache L3 de 64 MB. E mais uma vez se repete os cenários que a gente viu anteriormente, onde o cache L2 aqui na geração anterior de 5900X é metade da geração nova e o cache L3 possui a mesma quantidade de memória. O TDP do 5900X é de 105 watts, enquanto o da geração nova, o 7900X, é de 170 watts. Ou seja, vai ter que investir também numa fonte bem potente para conseguir utilizar esse processador aqui em conjunto com uma GPU. Aqui embaixo informa que a temperatura máxima dele é de 95 graus Celsius, que provavelmente não vai ser difícil chegar nessa temperatura, então vai ser obrigatória a instalação de um water cooler nesse processador. Quanto à conectividade, o 7900X também suporta PCI Express 4.0, utiliza memória RAM DDR5, conta com 2 canais de memória e trabalha com memórias de frequência de até 5.200 MHz. E da geração anterior, mais uma vez, se repete o que a gente viu nos anteriores. E aqui embaixo nós verificamos o gráfico integrado do 7900X. Agora nós vamos ver o comparativo de preço entre eles. Aqui no site da Pichau, que é onde está tendo os melhores preços, informa que a nova geração do Ryzen 9 7900X está custando no pagamento à vista R$ 3.500, são R$ 1.000 a mais de comparação um para o outro. Então vamos para o próximo modelo. Agora nós vamos no Ryzen 9 7950X e no Ryzen 9 5950X. Novamente, os dois possuem a mesma quantidade de núcleos e threads, são 16 núcleos e 32 threads. O clock básico do 7950X é de 4.5 GHz, enquanto do 5950X é de 3.4 GHz, enquanto o clock burst do 7950X é de 5.7 GHz, enquanto do 5950X de 4.9 GHz. Quando nós verificamos a memória cache, a L3 nos dois é igual, de 64 MB, e a L2 no 7950, que é a nova geração, é o dobro da geração anterior, conta com 16 MB, enquanto a geração anterior conta com 8 MB de cache L2. Aqui o TDP da geração anterior é de 105 watts e da geração nova 170 watts, igual ao 7900X. Todos são desbloqueados para poder fazer overclock. Temperatura máxima novamente de 75 graus Celsius, obrigatório o uso de water cooler. E a conectividade é a mesma que a gente viu anteriormente. Os dois são PCI Express 4.0, a nova geração 7950X só suporta memórias RAM DDR5, trabalha com 2 canais de memória, com frequência de até 5.200 MHz. E o 7950X também tem gráficos integrados. E como vocês podem ver, é o mesmo em todos os modelos dessa geração. Então nós vamos dar uma olhada no preço. Então eu entrei também no site do Kabum para comparar e o Kabum se corresponde ao que está escrito no site da AMD, de R$ 4.200. Então o Kabum agora é o melhor preço aqui no comparativo. E a gente entra no site da Pichau e verifica que os valores correspondem. Então aqui não tem escapatória. Os preços são bem salgados mesmo, então já que vai gastar tanto, talvez valha a pena pegar direto a geração nova. Levando em consideração aquilo que eu já disse, de que também vai ter que pegar uma placa-mãe socket AM5 e memórias DDR5 para poder utilizar esse processador. Então eu acredito que ficou bem claro que esses novos processadores da AMD, os Ryzen da geração 7000, são sim superiores à geração anterior. Isso porque eles contam com mais desempenho, possuem o dobro de memória cache L2 e também possuem gráficos integrados. Mas aí vai ter que se levar em consideração todo o conjunto, porque para poder fazer esse upgrade, como eu falei, vai ter que adquirir um kit, contando com uma placa-mãe com socket novo da AMD, o AM5, memórias RAM DDR5 e também esse processador da nova geração da AMD, o Ryzen 7000. Até o momento, a previsão é de que a AMD lançará em 2023 os modelos sem letra no final do nome, sendo os Ryzen 5 7600, 7 5700 e 9 5900, que devem contar com a mesma quantidade de núcleos, mas com um clock mais baixo, deixando eles em uma classe inferior da linha X. E além disso, ainda não sabemos se eles contarão ou não com gráficos integrados, mas o que pode determinar isso é o quanto eles pretendem torná-los mais baratos que os da linha X. E ainda na geração 7000 tem algumas especulações quanto ao lançamento da linha G, que pode vir com uma APU mais potente, já que a APU dessa linha X é bem modesta. Agora é sua vez de participar desse conteúdo. Você acha que vale a pena migrar da geração 5000 para 7000, mesmo considerando o ganho de desempenho? Deixe seu comentário aqui embaixo para podermos conversar.
E me segue lá no Instagram, @geekdefibra. Lá eu aviso quando eu subo um vídeo novo aqui no canal e também falo sobre tecnologia, automação residencial, informática, filmes e séries que todo geek de fibra gosta. Então, esses são os processadores da AMD Ryzen geração 7000 e linha X. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem na paz.